meu modo de ver. Por sinal, o senhor Carlos Eduardo foi um dos convidados pela bancada da oposição. Senhor Carlos Fernando. A palavra é sua, doutor, senhor senhor Carlos. presidente, deputado Carlos Marum, senhor relator, deputado Arthur Maia, senhoras deputadas, senhores deputados, colegas de mesa, demais presentes, muito boa tarde. Eu gostaria de inicialmente agradecer a oportunidade por participar desse debate tão importante para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro, e trazer aqui a visão dos meus colegas auditores fiscais do trabalho, que todos os dias estão diante dos trabalhadores que serão alcançados duramente por tudo aquilo que está sendo debatido e empreendido sob o bojo da reforma previdenciária dentro da PEC 287. Em primeiro lugar, eu gostaria de afirmar, né, que para nós, auditores fiscais do trabalho, essa proposta ela nasceu de maneira ilegítima. E ela nasceu de maneira ilegítima porque ela foi apresentada sem um debate prévio com a sociedade, a mais interessada e, sem dúvida, quem teria maiores e melhores condições para fazer surgir uma proposta que tivesse a cara do povo brasileiro. Em segundo, porque essa proposta, a PEC 287, ela é inconstitucional. Não nos resta nenhuma dúvida. Além disso, é excessivamente perversa por todas as suas mudanças propostas nas questões previdenciárias, com todos os segurados, com a totalidade dos segurados, não com uma pequena parte, mas com todos eles. Isso se caracteriza por meio da ofensiva expressa ao princípio que veda o retrocesso social. A PEC 287 ela vai modificar forma de acesso a benefício, forma de cálculo do benefício e o financiamento de todos os regimes previdenciários. Ou seja, o texto que a gente conhece, ele atinge em prejuízo do segurado, os três principais fundamentos que a gente considera para efeito da concessão do benefício. A idade, que será aumentada, não vai ser afetada. O tempo de contribuição vai ser ampliado. O valor do benefício, esse sim, vai ser reduzido. Em terceiro, porque há aí uma conjugação maldosa com o nosso povo, que é a conjugação promovida pela coincidência no momento da nossa história, no momento político, da emenda constitucional 95, mas não só com a emenda constitucional 95, que tratou do congelamento das despesas, dos gastos, mas também ao tempo em que se discute a reforma previdenciária, a discussão da reforma trabalhista. E a discussão da reforma trabalhista, ela alcança diretamente aqueles que hoje representam quase 90% dos segurados do regime geral da Previdência Social, que são os assalariados. Então, nós estamos falando da população trabalhadora que está agora sob alvo de duas reformas duras para o trabalhador brasileiro, a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. E isso implode o que ainda resta de estado de bem-estar social no Brasil. Em quarto lugar, porque atende principalmente, essa é a avaliação que se pode fazer, já observando os dados recentemente publicados de incremento na procura e na adesão de previdência privada. E ela atende principalmente aos interesses do mercado da previdência privada, aí fazendo implodir a previdência pública, que já se observou o início dessa implosão com a implosão do Ministério da Previdência Social, que não existe mais no nosso país. Ela, de fato, é tão perversa, tão ruim, a PEC 287, que ela vai mesmo. Ela vai tornar a previdência pública desinteressante. E essa é a forma de valorizar e fazer com que o povo brasileiro busque a previdência privada. Os argumentos que a gente ouve na defesa da PEC 287, eles têm um enfoque, na nossa avaliação, unicamente fiscal, né? Afastando o discurso e a preocupação social que representa a previdência social dentro da Seguridade Social. Essa
a definição, né, dessa política previdenciária, essa política de implosão da previdência pública já começou, como eu disse, há um pouco de tempo atrás, com a saída do Ministério da Previdência para o Ministério da Fazenda. Hoje, nós, auditores fiscais do trabalho, todos os dias temos a porta do Ministério do Trabalho segurado da Previdência, com seus direitos previdenciários desrespeitados e sem ter a quem recorrer. E eles vão a quem? Eles vão à porta da Casa do Trabalhador, o Ministério do Trabalho. É lá que ele é acolhido para tratar de uma pauta que não está lá dentro do Ministério do Trabalho. Até esteve recentemente, mas não está lá. E essa pauta, ela hoje está no Ministério da Fazenda. Bem, eu tenho 10 anos, apenas 10 anos como auditor fiscal do trabalho. 10 anos como auditor fiscal do trabalho, e não recordo nesses 10 anos, e nos mais de 30 dos meus colegas, porque a gente aprende não só com nossas vivências, mas com a dos colegas, também não ouço falar da representação sindical e de trabalhador bater a porta do Ministério da Fazenda para tratar de questões caras à sua vida laboral. Existe uma questão que a reforma da Previdência, né, o desmonte da Previdência, esqueceu de tratar. E aí eu gostaria de falar do segurado assalariado. A PEC 287, ou todas as outras iniciativas que poderiam estar ao lado da PEC 87 sendo discutidas, porque os auditores fiscais do trabalho, senhoras e senhores, apresentaram em muitas oportunidades esse debate da fraqueza do governo do Estado brasileiro em combater e exigir respeito à legislação previdenciária e, assim, entregar aos nossos trabalhadores não apenas os seus direitos trabalhistas, mas previdenciários também. Trabalhador não tem direito apenas trabalhista, não tem apenas a CLT para protegê-lo, tem também a legislação previdenciária para protegê-lo. E desde a criação da super-receita, a fiscalização previdenciária das contribuições dos empregados, aquela contribuição que varia de 8% a 11% e que é descontada do salário do empregado todos os meses, essa contribuição não tem sido fiscalizada. Isso significa que, a cada ano, e nós fizemos uma avaliação, um estudo, tomando por base as informações oficiais declaradas na RAIS, ano a ano. Fomos no sistema oficial do Ministério do Trabalho e só a título de ilustração, no ano de 2014, por exemplo, a massa salarial dos nossos trabalhadores ultrapassou pouco mais de 1 trilhão. Isso significou que nós, nesse cenário de 1 trilhão aqui, e estabelecendo a expectativa de arrecadação nessa base de 8% a 11%, somente da contribuição previdenciária do empregado. Não são as outras, só essa. O Brasil o governo deixou de recolher 24 bilhões, 947 milhões, 154.601,11 reais. Quase 25 bilhões. Isso tem se repetido numa escala crescente. Por quê? Desde 2007, à medida que envelheceu o quadro de ex-auditores fiscais previdenciários, que hoje não existem mais, e foram transformados em auditores fiscais da Receita, a fiscalização da Previdência deixou de existir. Essa realidade não foi enfrentada por nenhum governo. Todos os governos, depois da criação da super-receita, ignoraram o que os auditores fiscais do trabalho, por todas as dificuldades vivenciadas todos os dias ao lado dos trabalhadores, deixou de lado, o que hoje nos permite concluir pela existência. Nós fizemos uma conta simples aqui. Se eu calcular a contribuição previdenciária só do empregado, que é descontado do empregado, e, pior ainda, não é repassada à União, é uma apropriação indébita. Isso é descontado e não é repassado. E pior ainda, isso é um valor descontado, declarado como descontado e não fiscalizado.
A cada ano, como eu disse, a média de 25 bilhões. Se eu fizer os últimos 5 anos, só desta contribuição, o governo deixou de arrecadar 91 bilhões só de uma contribuição previdenciária, a do empregado. Mas existem outras também escandalosamente declaradas. Posso? Claro, com toda a gentileza. Eu estava explicando, relator, que todos os anos, e para chegar a essa conclusão, os auditores fiscais do trabalho, nós, do SINAIT, fomos até a base da RAIS, que é a massa salarial dos trabalhadores declarada, fizemos com base nessa massa declarada salarial a expectativa de recolhimento da contribuição previdenciária dos empregados, que varia de 8% a 11%. Fomos aos dados do orçamento da União, onde se apresentam os valores efetivamente recolhidos, e identificamos a diferença. Essa é a conta. É uma conta simples. E é uma conta, relator, que é oficial, mas nós falamos isso ano após ano, e isso não tem sido entendido, ou certamente não tem se enxergado a importância de atacar também esse aspecto, que é um aspecto garantidor de direitos, porque esse é o recurso que financia os benefícios que precisam ser mantidos da forma como estão. Isso acontece não só com a contribuição previdenciária dos empregados, mas acontece com uma outra contribuição também, que hoje ela mudou de nome, mas é o Seguro Acidente do Trabalho, que hoje tem o nome GIL-RAT. Essa contribuição, da mesma forma, e ela tem uma particularidade, deputados, deputadas, colegas aqui de mesa, presidente, relator, ela tem uma particularidade. A GIL-RAT, ela, em havendo um histórico grande de ocorrência de acidentes e doenças nessa empresa que acidenta e que envia muitos dos segurados para benefícios previdenciários, estas empresas elas deveriam ser penalizadas com o que é hoje conhecido e muito bem defendeu, porque participou da construção disso, o senador Pimentel, o fator acidentário previdenciário. O fator acidentário previdenciário hoje é descaradamente fraudado, porque o Brasil ele é recordista no número de acidentes de trabalho no mundo. São 700 mil acidentes todos os anos, com 14 mil acidentes que levam a incapacitações permanentes dos nossos trabalhadores, com quase 3 mil óbitos anuais. E aí a gente pega esse cenário catastrófico, deputados, parlamentares, e vai olhar qual é a arrecadação que se dá para o seguro acidente de trabalho, e a gente vê que o fator acidentário previdenciário, que para aquelas empresas que estão acidentando deveria dobrar a alíquota do seguro acidente de trabalho, ela acaba por apenas declarar que cumpre as normas de proteção da saúde e segurança do trabalhador, ela é beneficiada com a redução pela metade, porque o fator acidentário previdenciário, ele nasceu para isso, para punir empresa que acidenta e reconhecer o empenho da empresa que protege o trabalhador. Só um momentinho. Eu vou pedir silêncio daqueles que não estão participando da discussão. Nós temos tido hoje, até estamos sendo um pouco mais flexíveis na questão de audiência, mas nós não podemos permitir que conversas paralelas prejudiquem o andamento dos trabalhos. Então, eu peço a consideração do silêncio a todos aqueles que acompanham essa audiência pública. Reponha um minuto ao conferencista e a palavra é sua novamente. Obrigado, presidente. Então, o fator acidentário previdenciário, ele tem sido fraudado descaradamente. Por quê? Porque as condições ambientais que dariam a segurança ao Estado para punir ou beneficiar a empresa que acidenta, elas não estão sendo auditadas.
as empresas elas declaram que cumprem a legislação de segurança e saúde do trabalho, a previdência, e com isso gozam da redução do seguro acidente de trabalho pela metade. Isso tem gerado, ano a ano, um gap de arrecadação em torno de 5 bilhões. Então, eu tenho, a cada ano, 25 bilhões não arrecadados e declarados como devidos de contribuição previdenciária do empregado. Eu tenho, todos os anos, declarados como devidos e não recolhidos, mais 5 bilhões de seguro acidente de trabalho. E tem uma outra contribuição, que essa é mais escandalosa ainda. A figura da aposentadoria especial que existe hoje, em razão da exposição a condições especiais de trabalho, aqueles trabalhadores que trabalham em condições insalubres, com exposição à radiação, com exposição a calor excessivo, por exemplo, isso, pela legislação atual, deveria gerar um incremento na contribuição previdenciária do seguro acidente de trabalho de 6% a 12%. Essa contribuição nunca foi fiscalizada e ela geraria uma arrecadação anual de mais 2 bilhões. E para fechar essa avaliação de quão relegado a um segundo plano, quão relegado a uma situação de não prioridade é a vida previdenciária do segurado empregado, estou me referindo assim com ênfase ao segurado empregado, porque é com esse que os auditores fiscais do trabalho todos os dias lidam. O segurado empregado, que é o trabalhador que nós também vamos até as empresas exigir o respeito ao direito do trabalho que é dele. Em razão disso, para fechar essa avaliação, deputadas e deputados, o processo de formalização de vínculo. Todos os anos, os auditores fiscais do trabalho, eles formalizam, em média, em razão da sua atuação, 400 mil vínculos, ou seja, 400 mil carteiras de trabalho são assinadas. Isso faz com que nós tenhamos uma média de 4 bilhões de arrecadação de contribuição previdenciária desse empregado que não tinha a carteira assinada. Olha, são duas questões. Uma, aquele trabalhador que tinha a carteira assinada, o empregador descontou a previdência, mas não repassou. E a outra é o empregado informal, que trabalha sem carteira assinada. E para esses, todos os anos, os auditores fiscais do trabalho formalizam, em média, 400 mil vínculos, dando para a contribuição previdenciária do empregado uma arrecadação de 4 bilhões, sem falar em 3,8 bilhões de FGTS. Fazendo essa conta, nos últimos 5 anos, nós teríamos arrecadado 135 bilhões. 135 bilhões. Isso significa... Major, ele estava falando comigo, eu tornei a perder uma linha de raciocínio muito importante para mim. Eu estou gostando da sua palestra. A última avaliação, relator, que me referi... O relator pediu esclarecimentos para que ele repetisse alguns dados que não tinha captado. Vamos lá. Nós estamos dividindo esse microfone. Mas, ele fez e vai ser relatado. O importante é o que vai falar o conferencista. Mas eu me referia aqui, em última análise, dessa avaliação do quão deixado de lado, né, foi o direito previdenciário do trabalhador ao processo de formalização de vínculo. O senhor esclareceu já que os números que o relator solicitou? É isso que eu vou fazer agora. A formalização do vínculo. Todos os anos, em média, os auditores fiscais do trabalho formalizam 400 mil vínculos. Isso tem um efeito sobre o recolhimento da contribuição previdenciária. E, em média, esses 400 mil vínculos nos traz uma arrecadação de 4 bilhões de contribuição previdenciária do empregado, além dos 3,8 bilhões de FGTS. Então, se eu considerasse que o Estado, que o governo brasileiro estivesse atento a tudo isso aqui que é devido, tudo isso aqui que é declarado em sistemas oficiais, mas que não é cobrado, não é fiscalizado para exigir que isso ingresse
nos cofres da União e assim chegue ao destino a que se presta, nós teríamos arrecadado 135 bilhões nos últimos 5 anos. Isso, já caminhando para o final, isso significa apenas um universo conhecido, é o universo dos sistemas oficiais. Todos os números que eu falei aqui, parlamentares, colegas, amigos, quem nos ouve, todos os números que eu acabei de falar são números oficiais. Nós sabemos que metade da população economicamente ativa, ou que seja metade da população ocupada do Brasil, está no mercado informal. Então, esses 135 bilhões aqui poderia ser o dobro se as medidas dirigidas para resolver as questões que trazem qualquer que seja o fundamento para a apresentação de uma reforma da Previdência, seriam estas as medidas para que nós pudéssemos resolver. Eu já dizia, e a minha categoria toda, e eu não poderia sair daqui sem dizer isso, não é possível de se enxergar para uma decisão do governo brasileiro que dirige um auditor fiscal do trabalho para dentro de uma empresa para analisar uma folha de pagamento e sobre essa base ele vai olhar somente 8% do FGTS e vai deixar de olhar todas as outras contribuições devidas aos empregados, porque é outra autoridade que é competente para fazer isso. Ora bolas! O governo brasileiro, assim como toda a administração pública... O senhor tem 30 segundos para encerrar. Precisa prezar pela economicidade e pela eficiência das suas decisões. A autoridade que se prestar a fazer a avaliação da regularidade do que está declarado na folha de pagamento tem que ser competente para avaliar tudo. E se fosse assim, nos últimos 5 anos, nós teríamos recolhido estes valores e talvez a discussão que hoje estamos levando a cabo não estaria na situação que está. Por isso, eu concluo fazendo aqui de maneira muito clara a nossa avaliação de que a PEC 287, presidente, relator, deputados, deputadas, a PEC 287, ela, da forma como está, ela não será boa para o povo brasileiro, não será boa para o trabalhador brasileiro. Na verdade, existem muitas lições de casa que não foram feitas a contento e a fiscalização talvez esteja aqui para dar concretude a essa lição de casa com os números que aqui apresentei. Espero ter colaborado com o nosso debate, porque foi isso que vim aqui fazer. Obrigado. Muito obrigado. Colaborou muito, doutor. Colaborou muito. Temos visões diferentes, mas o senhor deu uma grande contribuição. Legalidade do Não é pela ordem. Com a palavra o deputado Júlio. Alô? Não usarei todo o tempo, senhor presidente. Alô? 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 Senhor presidente, se eu podia... Senhoras e senhores deputados, queria uma vez colocar aqui que, primeiro, essa reforma não atinge 66% dos brasileiros, porque, como os senhores todos sabem, aqueles que percebem menos de um salário mínimo não serão atingidos por essa reforma, porque é vedado que nós façamos um pagamento inferior a um salário mínimo. Portanto, nós estamos tratando da reforma que atinge a 34% da população mais abastada, que tem mais capacidade de interlocução, que tem mais capacidade de briga. É muito importante a gente salientar isso para a imprensa que está na sala e para aqueles que fazem aqui as defesas legítimas das suas carreiras, que nós estamos tratando apenas de 34% da população. 66% da população recebe salário mínimo ou tem a expectativa de receber o salário mínimo, e isso está perfeitamente assegurado no projeto de previdência do governo federal. O que eu queria só colocar aqui, que eu acho que nenhum de nós tem, enfim, a exclusividade do saber, a exclusividade do bom propósito, a exclusividade da honestidade, nenhum de nós aqui é mais sábio do que o outro.
talvez alguns sejam mais capazes, enfim, mas o que eu quero acreditar é que todos nós estamos envolvidos aqui por boa vontade e de boas intenções. E eu quero dizer com toda franqueza que eu estou aqui porque eu acredito profundamente que com os policiais, nós, ao aprovarmos a reforma, traremos a tão esperada prosperidade do Brasil, e com essa prosperidade vamos poder, finalmente, pagar um salário justo e merecido aos policiais civis, militares, federais e aos funcionários públicos do Brasil de uma maneira geral. Porque a prevalecer a condição em que pagamos 12% do produto interno bruto para manter aposentadorias, nenhum dos senhores policiais, nem o mais da sociedade, terá emprego. É bom sabermos que temos hoje 13 milhões de desempregados que precisam, sobretudo, de prosperidade. Não só os senhores, 34% da população, que de alguma forma estão afetados por essa medida, que precisam de tratar de prosperidade. Mas vamos aqui saber por que a gente precisa dessa reforma, meu querido amigo deputado Pierondi, e o nosso Stefanes aqui, nosso redator ad hoc. Eu quero cumprimentar aqui o senhor, e aí eu só vou lhe usar de exemplo, doutor Carlos, porque o senhor é presidente do sindicato, o senhor é um homem de grande capacidade. Eu disse aqui que as pessoas aqui estão todas com o mesmo propósito, mas o senhor aqui deve ser mais capaz do que nós. O senhor vai completar 10 anos de serviço público agora, tendo passado no concurso de auditor federal. E o senhor está conseguindo receber 120% do que recebe um auditor federal no início de carreira. Além disso, o senhor está recebendo 7 mil de adicionais, o senhor ultrapassou o limite público de recebimento federal, ou teto, que nós, deputados federais, e o presidente do Judiciário está submetido, e esse mês de janeiro o senhor está recebendo R$40 mil de proventos, quando o salário inicial da sua categoria, neste mês de janeiro de 2017, seria de R$19.211,01. E o salário final da carreira de auditor fiscal é de R$24.943,07. Mas o doutor Carlos, capaz e diligente como é, recebeu esse mês R$34.443,57, mais 7.541 de adicionais, que não são férias. Doutor Carlos, o senhor tem que se preocupar muito com a reforma da Previdência, porque o senhor não vai conseguir, nem o senhor, nem os seus 6 mil filiados, prevalecer com esses benefícios, porque eles são impagáveis pelo Brasil. O senhor, como presidente do sindicato, precisa muito trabalhar para rever benefícios como os seus, porque o senhor tem hoje 2.000... Prestem atenção por que o Brasil precisa de uma reforma, doutor Carlos, doutor Roberto, doutor Luiz Antônio, todos os policiais, doutor Felipe, todo mundo aqui trabalhador, nós também. Ainda que os senhores me considerem mal intencionado, eu também sou trabalhador, comecei com 16 anos, enfim, estou aqui na minha luta. E estou aqui porque eu acredito nela, sabe? Sinceramente, acho que se essa reforma não funcionar e esse país não andar, eu não me reelejo, mas eu estou aqui porque acredito no que estou fazendo, igual os senhores. O que eu quero dizer é que eu acho absurda essa situação, porque o doutor Carlos está aqui representando 2.517 funcionários ativos. Na profissão dele, tem hoje inativos, recebendo aposentadoria, 3.036 auditores fiscais, mais 1.089 outros pensionistas. Portanto, nós temos a distinta situação de termos 4.125 auditores fiscais aposentados ou pensionistas, sendo pagos, doutor Pierondi, por 2.517 ativos. Doutor Luiz Antônio, o senhor é policial federal, o senhor acha que essa conta fecha? O senhor acha que 11% do salário de 2.517 auditores podem pagar o salário integral, porque esses estão aposentados até 2004, o senhor sabe que recebem a integralidade do salário, portanto, não recebem a fortuna que o doutor Carlos recebe, mas recebem R$24 mil por mês. E, para isso, eles recebem a integralidade. Como é que 2 mil pagando 11% pagam 4.125 pessoas? O senhor sabe como? Com seu filho tendo menos escola, sua mulher tendo menos segurança, a sua família tendo menos educação, a sua família tendo menos saúde pública. É por isso, doutor Luiz Antônio, que nós estamos aqui.
é nesse esforço de reformar o Brasil que o presidente Temer, o seu governo, e nós aqui, deputados, estamos aqui na briga com os senhores, doutor Roberto. Porque tem 34% de pessoas no Brasil que são beneficiados e que estão tratando de defender uma reforma contra 66% da população que recebe só o salário mínimo. Se isso for dito, vocês jornalistas, acabou essa discussão, o resto é balela, o resto é conversa fiada. Os senhores têm todo o direito, como policiais federais, militares ou policiais civis, de reivindicarem e quererem ter aposentadorias maiores e mais justas. Paguem por aposentadoria, façam poupança privada e tenham aposentadoria e reivindiquem salários mais justos de uma sociedade próspera e organizada. E os senhores têm mesmo que receber salários mais justos, assim como os militares. Eu não tenho dúvida e vou me associar e vou brigar junto com os senhores para que isso nós façamos. Agora, restabelecer a prosperidade e a organicidade da nossa sociedade é papel que nos obriga a todos. Acabar com os benefícios, como tem o doutor Carlos aqui nessa plateia, é absolutamente imprescindível. São milhares e milhares e milhares de funcionários públicos hoje ganhando acima do teto, que em 10 anos de carreira ganham 120% daquilo que ganhavam inicialmente. Eu estou usando até um pouco de loquacidade, doutor, mas nada pessoal contra o senhor. O senhor é um homem competente, estudou, fez o seu concurso, há 3 dias completou seu 10º aniversário na função pública e hoje está ganhando 120% que ganha o inicial. E hoje está afastado porque está no sindicato. Mas tudo bem, o senhor é um cara competente, estou aqui lhe elogiando, nada pessoal. Mas essa situação não pode prevalecer. Lamentavelmente, pessoas como o senhor, com a sua competência, deviam ir para a iniciativa privada, ir lá fazer a vida e submeter aos riscos e às intempéries de uma economia que caiu 8%, que teve a maior depressão da história do Brasil, a maior depressão da história econômica do mundo, talvez, porque nós temos uma depressão no Brasil equivalente ou pior do que aquela que se teve, que ocorreu em 1929 nos Estados Unidos, doutor. O senhor tem consciência disso? 13 milhões de desempregados. O senhor, para ter esse sucesso de em 10 anos, tem que ganhar 120% que o senhor ganhou no seu salário inicial, o senhor tem que ir para a iniciativa privada. Tenho certeza que o senhor vai suceder bem lá. Mas o senhor não pode dizer para mim, nem para ninguém, nem para brasileiro nenhum, nem para a imprensa, nem doutor Ivan, como é que 2.000 caras pagando 11% do seu salário vão pagar e indenizar a República para pagar 4.200 pensionistas e aposentados, doutor Carlos? Que conta é essa? Quem paga isso são os menores subnutridos do Brasil. São aqueles que não têm como melhorar o seu salário mínimo. São exatamente aqueles 66% da população que terão frustrado suas expectativas de receber esse salário mínimo miserável quando se aposentarem. Nós temos que tratar esse assunto com um pouco mais de seriedade. Obviamente, eu entendo, doutor Carlos, o senhor tem toda a razão, e eu acho que o senhor está aqui fazendo o seu justo papel. Mas se nós não restabelecermos uma normalidade de atividade econômica no país, nós não vamos ter nunca a recuperação desses 13 milhões de empregos, nem da saúde da nossa economia. Não há milagre. Eu sou professor também. Mas, infelizmente, os 34% da população mais rica vão ter que abrir mão dos seus benefícios, sim. E se não o fizerem agora, farão amanhã, dentro de uma crise, de uma convulsão econômica muito pior, doutor Luiz Antônio. Estamos caminhando a passos largos para destruir a situação em que vivemos, da normalidade democrática que construímos. Porque eu quero, por exemplo, lhe falar do Rio de Janeiro. Teve roubo? Teve, muito. Sacanagem? Muita. Todo tipo de cerveja, toda. Mas sabe o que quebrou o Rio? 200 mil ativos têm que pagar hoje o salário integral de 450 mil inativos. Isso dá um déficit anual de 14 bilhões de reais. A roubalheira tem que acabar. Isso, sabe quem vai acabar? Os senhores da Polícia Federal, a democracia e as instituições maduras do Brasil. As instituições democráticas fortalecidas por reformas como a que estamos fazendo aqui. E essa reforma não é sozinha, ela precisa vir com a reforma trabalhista, ela precisa vir com a reforma tributária. Se não reformarmos o Brasil, doutor Luiz, não vai ter salário para a PF, não vai ter salário para a Polícia Civil, não vai ter atividade econômica, doutor Roberto, para nos salvar. Agora, além disso, pelo amor de Deus, nos ajudem todos a rever os benefícios que o doutor Carlos está com competência defendendo no seu sindicato.
Porque ele tem lá 6 mil associados, mas esses estão bem pagos, hein? 120% de salário em 10 anos, completados há 3 dias, doutor Peroni. Pelo amor de Deus, ô Brasilzinho bom, seu... Eita! Não, isso não. Isso tem que ser no setor privado, doutor Carlos. O senhor tem que ir lá correr o risco, abrir sua banquinha, ir lá ser camelô, correr o risco de botar, enfim, sua banca na rua e vender, ir na porta em porta, funcionária da Avon, seja lá do que for, correr seu intempérie de dizer, olha, esse mês eu não tenho porque o dinheiro acabou. E sabe por que o dinheiro acabou? Porque o PT tratou desse dinheiro com a maior irresponsabilidade da história da República. Porque tiveram a falta de seriedade, a falta de princípio público de fazer o que nós estamos fazendo aqui, Pepe, ouvindo tudo que é tipo de barbaridade que eu tenho ouvido na rua. As pessoas, Pepe, têm sido muito injustas conosco. E aí eu sei que Vossa Excelência também, porque o senhor é um homem muito sério, assim como o deputado Ivan Valente, assim como o deputado Luiz. Agora mesmo no avião, estava lá do lado do ministro, o chefe vira para mim e disse assim, o senhor não tem moral para tratar da Previdência? Não tem moral o quê? Quem me conhece, que sabe a minha vida para tratar dessa matéria, tenho moral sim. Estou aqui porque acredito no que faço e tenho muito orgulho do que faço. E vou encarar qualquer um e qualquer coisa, porque benefícios como esse que o doutor Carlos defende no seu sindicato não são passíveis numa economia e num país que pretende democracia com justiça social. Justiça social é rever 34% dos benefícios dos senhores e de todos nós, parlamentares, juízes, membros do Ministério Público. Isso é que precisa ser feito com verdade, com justiça. Eu teria vergonha, o senhor tem todo o direito de defender a sua classe, o senhor tem 6 mil associados, mas essa conta não fecha, o senhor sabe que não fecha. Não tem matemática no mundo que diga que 11% sobre o salário de 2 mil pessoas pagam a integralidade de 4 mil, doutor. Não tem lugar nenhum no mundo que um funcionário público possa, em 10 anos de carreira, 9, feitos há 3 dias, ganhar 120% daquilo que ganha um funcionário inicialmente. Aliás, 120%, quase 50% a mais do que o máximo, o teto da sua carreira. Sua carreira, o máximo aqui, eu acabei de acessar, é 24 mil, o senhor está ganhando 40. Os senhores estão vendo, senhor jornalista, por que a gente precisa de reforma no Brasil? Não é o doutor Carlos, pelo amor de Deus. Ele está aqui fazendo o papel dele, arranjou o dinheiro dele, mas tem que ir para serviço, tem que ir para a iniciativa privada. Ele e todos os outros brasileiros que querem esse tipo de benefício, esse tipo de recurso, tem que correr risco na atividade privada, não é aqui. Não é defendendo o direito de quem está sindicalizado. Eu quero encerrar, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, dizendo o seguinte, nós estamos tratando da reforma de apenas 34% de apaniguados. E aí, obviamente, tem muito professor, deputado não, policial federal, militar, civil, que está sofrendo, que precisa de uma vista mais justa, que precisa de uma melhora salarial, isso é inconteste. Isso, venham aqui que nós vamos trabalhar junto e vamos restabelecer. Mas quando restabelecemos a prosperidade no Brasil, quando acabarmos com esse tipo de benefícios, que eu não vou mais falar dele aqui, que gente como essa tem. Porque nós temos aqui, isso aqui não sou eu que estou dizendo não, aí pega lá o Ministério Público do Paraná, não tem um ministério, um membro que ganhe menos de 100 mil reais. Nenhum. É isso que está quebrando o país. No Rio de Janeiro, nós temos lá mais de 100 desembargadores, todos ganhando 150 mil reais por mês e querendo aposentadoria. Alguém tem que pagar por isso. Só não podem ser os 66% mais pobres. Só não podem ser os 66% mais sofridos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Júlio. O próximo inscrito é o deputado Luiz Sérgio. Com a palavra. Presidente, só para, antes do deputado Aonde o senhor Sérgio, está? só queria Agora saber a se ordem. eu não aí. me enganei. Me ajuda aqui, Marcelo. Ivan Valente. Não é... Eu estou no final. Ah, o senhor quer como... Não, o senhor é o 25º. O senhor quer falar como líder? Não. Então é o 25º. O senhor é o último. O senhor vai ter tudo bem, a honra de encerrar. Isso vai ser muito bom. Isto. Fechado. Deputado Luiz Sérgio. Fechar com chave de ouro. Deputado Luiz Sérgio, 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
Primeiro, essa reforma da Previdência... Carlos Fernando da Silva Filho. Posso. Para suas considerações finais. Alô? Oi. Obrigado, presidente, pela oportunidade de tecer aqui algumas considerações finais, fazendo um esclarecimento à fala do deputado Peron em relação a se está tudo resolvido nas questões trabalhistas para que estejamos aqui falando de previdenciárias. Eu digo com toda certeza que todos aqui sabemos e temos. Não está tudo resolvido. A gente tem trabalho escravo, a gente tem trabalho infantil, a gente tem problema para inserir PCD, a gente tem problema para inserir menor aprendiz, né? E, inclusive, com relação ao FGTS, com a liberação, com a iniciativa, que sim, é uma iniciativa que deveria chegar e entregar ao trabalhador o que é dele, o direito dele, revelou uma ineficiência denunciada pelos auditores fiscais do trabalho, a OIT, há 3 anos, que é o esfacelamento do quadro da auditoria fiscal do trabalho. Porque, invariavelmente, deputado, sem auditor fiscal do trabalho não existe fiscalização. Aliás, se alguém aqui tem alguma dúvida acerca da eficiência fiscalizatória dos auditores fiscais do trabalho, questione o Conselho Curador do FGTS, que terá lá uma opinião tripartite, reconhecendo a eficiência decorrente da atuação dos auditores fiscais do trabalho, ano após ano, batendo recorde, apesar de tudo, apesar de todas as péssimas condições de trabalho que existem e que são a nós oferecidas para garantir o direito do trabalhador. Mas essa é a nossa missão. E nos faz também aqui destacar um outro problema que vai estourar logo, breve, com a revisão da prescrição trintenária do FGTS. Em breve, em novembro de 2019, 17 bilhões de FGTS poderão prescrever. E o que é que nós temos para o ano de 2017? Não tem orçamento para que autorize a realização do concurso para o cargo de auditor fiscal do trabalho. Então, nós estamos fazendo, sim, e bem a nossa parte. Então, que queremos continuar fazendo ela, porque essa é a nossa missão. Porque o mesmo trabalhador que denuncia a nós o não recolhimento do FGTS, denuncia e nós identificamos o não recolhimento da contribuição previdenciária. Então, não é querer arranjar sarna para se coçar. Nós estamos querendo resolver um problema que está à mão para ser resolvido. Com relação a uma possível confusão que havia sido feita, em eu ter falado aqui sobre acidentes de trabalho, eu quero só destacar que a ocorrência dos mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano gera pelo menos 4 benefícios previdenciários acidentários, que, por óbvio, geram um custo à Previdência. Pensão por morte acidentária, B93, aposentadoria por invalidez acidentária, B92, auxílio acidente, B94, auxílio doença acidentária, B91. Então, não foi nenhuma confusão, não. Foi uma fala muito assertiva, numa conexão óbvia. Se não investirmos para a redução dos acidentes e doenças no ambiente de trabalho, estamos deixando uma torneira com uma vazão bem grande, aberta, assim como ocorre com a sonegação, com a fraude, com a inadimplência, com a informalidade. Agora, eu queria dizer a todos aqui, em respeito a todos que nos ouvem em casa, inclusive, que eu bem poderia ser camelô. Bem poderia ter sido camelô, sabe por quê? Porque acho tão digna quanto qualquer outra profissão. Aliás, minha mãe, por muito tempo, atuou como tal, intercalando entre ser camelô, entre ser dona de casa, para ajudar o meu pai, motorista de caminhão, que carrega lá nas costas aquelas caixas, sabe, de cerveja. Ele é, até agora, motorista de caminhão. E esse é o meu mundo, o mundo dos trabalhadores. Sabe como é que está meu pai agora? Meu pai está afastado no INSS por doença acidentária, porque ele está com todas as articulações do joelho, do cotovelo, do braço comprometida, porque as empresas por onde ele passou não só o obrigou a dirigir, mas como a carregar a caixa de cerveja nas costas. E fazendo assim da vida dele o que hoje eu acompanho em casa, porque sou eu que, com a remuneração aqui dita, e não foi bem dita, porque foi maior.
foi maior. Sabe por que foi maior? Porque, como todo brasileiro, eu e todos os brasileiros que precisam pagar suas contas, eles pedem férias no início do ano. E assim fiz. E para todo brasileiro, o que não sabe, eu vou dizer agora. As férias, ela tem tributação exclusiva. O texto constitucional tem tributação exclusiva. E eu peço junto, como muitos também, a antecipação da gratificação natalina, que também tem contribuição exclusiva. Eu não estou descumprindo a lei, não. Aliás, o senhor assessor e muito bem declarou a todos aqui o quanto eu recebi neste mês que o senhor aqui apresentou. Mas isso é fruto de uma história longa, de muito esforço, suor, da minha família trabalhadora e da qual eu me orgulho. E por isso, e não só por isso, mas por todos os trabalhadores do Brasil, continuarei exercendo com dedicação o papel de proteger o trabalhador nesse país. Por isso, os auditores fiscais de trabalho são contra a PEC 287 e também a reforma trabalhista. Obrigado, presidente. Sim.